Boa tarde, queridos irmãos. Nós que mais uma vez estamos aqui reunidos, envolvendo os nossos pensamentos nesta tarde de reflexão sobre os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta quinta-feira, onde dedicamos esse tempo, que pode ser acompanhado de amigos, acompanhado de familiares, sozinhos, mas também muito bem acompanhados, com todos os espíritos que nos protegem, todos os irmãos que nos intuem no momento do trabalho, a todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que se beneficiam desse momento tão importante que é o momento do Evangelho. E nessa tarde de hoje, então, no capítulo 17, Sede perfeitos, no item da parábola do semeador, número 5, então a leitura desse trecho tão importante para o nosso conhecimento e crescimento. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinham raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos. Alguns grãos renderam 100 por 1, outros 60 e outro 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora, mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo, como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e dá fruto, e rende 100, 60 ou 30 por 1. São Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a palavra morta, que, semelhante à semente caída na rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritos. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade.
daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas, senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que, depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes. Que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmo. Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na terra e produzem frutos. Então, a reflexão dessa parábola, ela nos leva a pensar o quanto tudo que nós ouvimos, todos os momentos que participamos da doutrina espírita, que é a nossa doutrina baseada no Evangelho de Jesus, é o quanto isso nos modifica, o quanto ela encontra em nós uma terra fértil, né, para poder crescer, se multiplicar, dar frutos e principalmente exemplos desses frutos. O quanto nós usamos dessas palavras apenas para falar e verbalizar o que a gente ouve ou lê, mas sim aquilo que a gente exemplifica, o que nós colocamos em prática no nosso dia a dia, o quanto nós somos caridosos com o outro, o quanto nós aprendemos a perdoar, o quanto a nossa palavra é leve e amiga, ou nós somos julgadores, achamos que temos a razão, que sempre nós que sabemos a verdade. Não é essa a terra fértil, né, das palavras de Jesus. A terra fértil é o coração amoroso, o coração compreensivo, aquele que entende que todos nós estamos na caminhada do crescimento, do bom entendimento, da aceitação dos erros, da busca da melhora, um degrau a cada dia. Sermos críticos conosco, mas nunca nos julgarmos, nunca achar que temos que ser perfeitos, mas sim corrigir os erros, tentando melhorar um pouco a cada dia e entregando para todos aqueles que nos cercam a palavra amiga, o exemplo amigo, que só assim nós vamos subir esse degrau da evolução. Que essa evolução possa chegar aos nossos lares, que os nossos melhores exemplos sejam entregues às nossas famílias, aos nossos filhos, aos nossos pais. O quanto nós entendemos a trajetória de cada um e o quanto é necessário esse convívio ao crescimento de todos. E não só em torno da perfeição, daqueles que fazem o que a gente quer. Muitas vezes a gente enfrenta dificuldades com os nossos amores e essas dificuldades, aí estão os obstáculos, aí está o caminho para se encontrar a terra fértil, né? A terra fértil que vai nos levar ao crescimento. Que nessa tarde, nessa parábola, né, do semeador, possa ter ficado para nós a sementinha, a semente que vai fazer em nós dias melhores, pensamentos melhores, a elevação dos nossos pensamentos e principalmente das nossas palavras, das palavras que nós verbalizamos a todos aqueles que nos cercam, aqueles que se chegam perto de nós em busca do amor, em busca da amizade, da compreensão, que nós possamos ser mais serenos, mais brandos, que essa semente regada pelo amor e pela compreensão possa ser o grande fruto do futuro, o grande fruto que nós possamos estar deixando no seio das nossas amizades e dos nossos amores. Que o Evangelho de hoje possa levar a cada lar um pouco de esperança, de paz, de cura aos males, de cura às tristezas, às doenças físicas, aos males do espírito. Que Deus, que Jesus, que os espíritos amigos da casa de Fabiano de Cristo possam estar conosco nessa tarde, trazendo paz, sabedoria e compreensão a todos nós. Fiquem em paz, que assim seja.